Então, nós vamos continuar, vamos dar início, né? Vamos passar a palavra para o pastor Sérgio. Aqui, o pastor Sérgio, como eu disse, já é de casa, né? Ele dispensa apresentações, mas temos alguns irmãos aqui que são novatos. Nós queremos apresentar o pastor Sérgio, dizer que o pastor Sérgio tem sido bênção na nossa igreja, não só no Ministério de Casais, mas tem sido bênção na igreja MCI, em todas as igrejas que ele tem ido, né? Cada vez que o pastor Sérgio vem ministrar para nós, nós saímos cheios de conhecimento e tem sido bênção para os casais, tem sido bênção na nossa vida de ministerial dos casados aqui da igreja. Pastor Sérgio é pastor, é psicólogo, é um grande servo de Deus, tem uma família linda, maravilhosa, e nós somos gratos a Deus pela vida dele. E somos gratos porque ele está sempre disponível para nós, né? Ele tem sido uma ajuda muito grande aqui para o Ministério de Casais. E somos gratos a Deus pela vida dele. Amém. Então, o pastor Sérgio está com a palavra agora. Olha, lembrando que no final da palavra vai ser aberto e uns 10 minutinhos para perguntas, para dúvida, para os debates. Se alguém tiver alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa, fazer alguma pergunta, no final da palavra vamos ter esse momento, que é bué da ficha, eu gosto muito. Então, os irmãos fiquem à vontade. Eu peço aos irmãos que desliguem o microfone para ver se a gente percebe melhor. Tá bem? Se tiver alguma dúvida, no final a gente fala. Os irmãos estão à vontade, porque no final da palavra a gente está esclarecendo e tirando dúvidas. Amém? Amém. Pastor Sérgio, está com a palavra, amado. Amém. Glória a Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém. Amém. Que bom. Que bom ver vocês e, como a irmã disse, eu me sinto realmente em família, né? Porque somos sim da mesma família MCI, e quero deixar realmente um abraço muito especial para todos vocês do Ministério de Casais. Sempre que vou à igreja de Setúbal, eu volto para casa muito melhor do que quando eu fui. Vocês me fazem muito bem, realmente. E a Silvia, o Luiz, toda a equipe de liderança do Ministério de Casais, tenho amigos muito especiais aí na igreja de Setúbal. Então, de fato, é uma alegria poder estar com vocês, pensando sobre relacionamento. Eu me lembro que, mais ou menos há um ano, né, nós estávamos juntos lá aí na igreja de Setúbal, no nosso encontro de casais. Foi em fevereiro do ano passado, se eu não estiver enganado. E aí logo depois veio a pandemia, em março, e estamos nós aqui um ano depois, mas que bom que estamos aqui perseverando e confiantes de que Deus está conduzindo a nossa história, não é? Eu sei que é um tempo de muitos desafios para mim, para todos nós que somos casados, filhos, ou mesmo que os que não têm filhos, os que têm filhos pequenos, os que têm filhos adolescentes. É um tempo de desafio para todos nós. E eu pensei em algumas ideias e quero partilhar com vocês. Mas antes eu quero ler um texto lá em Colossenses. É a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Se vocês puderem me acompanhar, por favor. Colossenses, capítulo 3, o verso de número 12. Colossenses, capítulo 3, o verso de número 12. Penso que em tempos de pandemia, de confinamento, de isolamento, esse texto é bastante oportuno. Colossenses 3, verso 12. A Bíblia diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, como acabamos de fazer, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. E o verso 18: Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Amém? Palavra boa, né? Palavra abençoada. Vários conselhos do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu quero então partilhar com vocês algumas ideias que Deus colocou em meu coração. Se vocês puderem apontar ou, enfim, gravar de alguma forma o que Deus derramou aqui no meu coração, e eu quero falar com vocês hoje. Eu penso em algumas áreas, eu pensei em cinco áreas fundamentais que nós precisamos da sabedoria de Deus para que tenhamos autoridade, força para enfrentarmos esses desafios conjugais, desafios matrimoniais que afetam a todos nós. Priscila e eu, nesse ano de 2021, vamos celebrar 21 anos de relacionamento. É uma bênção, né? Ela merece um prêmio, de fato, porque é uma heroína, de fato, né? 21 anos, 1 mais 2 de namoro, são 23 anos que eu convivo com ela convive comigo, sem interrupção, graças a Deus, sem pausa, sem intervalo. Então, 23 anos convivendo com a mesma mulher e ela convivendo comigo, e nós descobrimos coisas a cada dia um do outro. Eu penso que vocês também, não é? Façam assim com a mão se vocês concordam comigo. Amém. Ó. Estamos juntos nessa, né? Talvez alguns aqui tenham mais anos de convivência, talvez um pouco menos. Alguns estão começando. Espero que ninguém esteja terminando, né? Mas só no começo ou no meio. Mas eu sei que Deus, Ele tem nos ensinado muitas coisas. Tenho aprendido muito sobre ela muito sobre mim. E com a pandemia, com a quarentena, muito mais. Coisas que eu achei que eu já tivesse dominado na minha vida, áreas que eu já tivesse controlado, eu percebi que eu preciso ainda rever. Coisas que eu achei que eu já tivesse domínio, eu noto que sou testado diariamente. Então eu quero propor para vocês 5 áreas que nós precisamos ter sabedoria de Deus. A primeira delas, primeiro desafio, vamos aprender juntos? Amém? Vamos aprender juntos com o Espírito Santo. Glória a Deus. O primeiro desafio é a gestão dos nossos hábitos. Desafio número 1. Depois eu gostaria, e eu tenho feito e vou fazer isso também com a Priscila, e quero que vocês façam também, enquanto casais, que vocês depois, em cada desafio, conversem entre si, tá bem? Conversem, dialoguem, orem sobre isso, vejam em que podem melhorar, aperfeiçoar. O desafio número 1 é a gestão dos nossos hábitos. Existe uma questão que a pandemia provoca, a quarentena fez e faz conosco e no mundo inteiro, que é o que nós chamamos de excesso de proximidade. Excesso de proximidade. Alguns de vocês já estão a rir, né? Porque quanto mais próximos, naturalmente, maiores são os atritos, não é? Maiores são as discussões. Uma coisa é você conviver com alguém das 8 da noite até a meia-noite e depois dormir. Outra coisa é você passar o dia com essa pessoa e conseguir enxergar todos os hábitos, manias, comportamentos
e nem sempre tão adultos, nem sempre tão dóceis, nem sempre tão amigáveis. Sim ou não? Então, uma área que é desafiadora para nós são as nossas manias, os nossos hábitos. Por exemplo, hábitos de organização pessoal. Como é que nós organizamos nossas roupas, nossos sapatos, nosso roupeiro? Como é que nós ensinamos os nossos filhos a organizar os seus brinquedos? Como é que nós organizamos os nossos hábitos de higiene? Já fiquei sabendo de gente que nem tem tomado banho nessa quarentena, porque é inverno, o que é grave, né? Isso é péssimo. Nem transpirei, nem fui à rua. Isso é um hábito que precisa ser revisto, né? Graças a Deus não é ninguém da MCI de Setúbal, né? Então, ou seja, os nossos hábitos, as nossas manias, até os hábitos de alimentação, o jeito que nós comemos, a forma como nós brincamos uns com os outros, as nossas manias pessoais, jeito de se vestir. Acho interessante que nas aulas da Beatriz, a minha filha pequena, uma das regras, e claro, de vocês também, deve ser assim: não pode participar das aulas de pijama. Conhece essa regra? De pijama não pode, né? Mas e eles reclamam, porque eles querem ficar com pijama, não é? Olha, aqui é um conselho que eu dou para vocês. Mesmo que fiquemos em casa, vista-se bem, vista-se adequadamente, tira o pijama. Então, o primeiro desafio que eu quero propor para vocês é uma reflexão sobre os nossos hábitos. Hábitos de higiene, hábitos de organização, hábitos de alimentação, horários para dormir, horário para comer. Como é que estão os nossos hábitos? Então, essa é uma área que, você imagina, nós já vivemos num momento estressante, concordam comigo? É um momento de frustração para todos nós. Nós não vivemos mais do jeito que gostaríamos de viver. Imagina num ambiente desorganizado, com as coisas fora de lugar, com as coisas fora de... vai ser uma loucura. Então, às vezes, é difícil organizar o mundo interior, então nós tentamos primeiro organizar o mundo exterior. Então, coloque ordem nisso. Os filhos têm que ter horário para dormir, têm que ter horário para acordar. É importante que nós tenhamos hábitos. Eu conheço pessoas que, por estarem em profunda ansiedade ou profunda tristeza, não têm tido bons hábitos de limpeza, por exemplo. Vocês sabem isso. Há pessoas que estão, por exemplo, em depressão, elas abandonam a casa, abandonam a limpeza da casa, fazem ali o básico, mas elas se auto-abandonam. Não fazem barba, não se perfumam, não se cuidam. Isso são hábitos que nós precisamos rever. Então, eu quero desafiar vocês, tá bom? Aceitem esse desafio? Conversem sobre isso, repensem, perguntem um ao outro: que hábitos em mim frustram e desagradam você? Conversem sobre isso. Que hábitos em mim irritam você? Porque agora nós estamos num risco num grau de irritabilidade muito grande, não é? Um grau de irritabilidade muito grande. O atrito é muito intenso. Então, nós precisamos da sabedoria de Deus para gerir os nossos hábitos. Olha, até algumas brincadeiras que nós fazemos, talvez nós precisamos deixar de fazer. Alguns comentários, algumas brincadeiras, alguns gestos, algumas falas nossas, nós vamos precisar deixar de fazer, porque isso pode provocar ira. Nós acabamos de ler que nós temos que ter sabedoria no nosso trato. Então, desafio número 1, gestão dos nossos hábitos. Vamos pensar o desafio número 2. Desafio número 2 é a gestão do nosso humor. A gestão do nosso humor. Eu quero propor para vocês algumas emoções tóxicas que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu pensei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 ou 6 emoções tóxicas. Por exemplo, ansiedade é uma emoção tóxica. Concordam comigo? Ansiedade é uma emoção tóxica. Se nós dermos lugar à ansiedade, vamos todos ter problemas cardíacos, problemas estomacais, problemas de alergias, problemas na pele, problemas de sono, né? Então, a ansiedade é um problema.
Uma outra emoção tóxica é a tristeza. A tristeza é um problema que tem enfrentado, tem atingido muitas pessoas, muitos casais. Muitos casais estão vivendo em tristeza pela queda financeira, pela questão do desemprego, porque alguém da família faleceu, porque, enfim, estão enfrentando outros tipos de problemas. Então, a ansiedade, a tristeza, a raiva. Quem aqui já sentiu raiva do coronavírus? Levanta a mão. Raiva. Eu queria que esse vírus fosse um dinossauro, para a gente poder atirar nele, né? Bater nele. Bom seria, mas como ele é invisível, nós não conseguimos fazer assim, né? Então, olha, ansiedade, tristeza, raiva, culpa, uma outra emoção tóxica. Culpa. Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu esperei? Por que eu não esperei? São emoções que podem nos frustrar. O medo. Então, ansiedade, tristeza, raiva, culpa, o medo, a solidão. São algumas emoções altamente adoecedoras. São emoções que podem adoecer o casal. Queria que você fizesse esse exercício, perguntasse depois, você marido para sua mulher, você mulher para o seu marido, qual dessas emoções tóxicas está, de repente, a dominar o teu coração? Às vezes o marido vive com a mulher que está dominada pela tristeza, por exemplo, pela frustração. Pode ser. Pode ser que os dois estejam em ansiedade em níveis altíssimos. Então, imagina como é que vai ser o dia a dia, como é que vai ser essa família. Imagine os dois com sentimentos de culpa, jogando culpa um para o outro, transferindo culpa um para o outro. Não vai dar certo, não vai acabar bem. Então, talvez a pandemia, o coronavírus fez com que nós olhássemos para os nossos problemas mais profundos. Sabe quando nós falávamos que era muito corrido, que não tínhamos tempo, que nós não conseguíamos conversar? Então agora nós temos esse tempo. Então agora precisamos fazer isso. Então, a gestão do nosso humor é o desafio número 2. Então vocês precisam, nós precisamos ter tempo para enfrentar esse vírus, o vírus do mau humor. Quero que vocês apontem aí uma observação muito importante. Eu apontei aqui no meu esboço. Nós precisamos cuidar das emoções uns dos outros. Quem entende isso, faz um joinha aí. Nós precisamos cuidar das emoções uns dos outros. Eu preciso cuidar das emoções da minha mulher, das minhas filhas. Elas precisam cuidar das minhas emoções. Nós precisamos aprender a ler as emoções uns dos outros. Porque se nós não conseguimos fazer essa leitura, nós vamos ficar em loopings de raiva, loopings de ansiedade, loopings de tristeza, e não saímos disso. Então, o que eu posso fazer? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês apontassem. O que eu posso fazer para aliviar a tensão emocional da minha mulher? O que eu posso fazer? Você, como esposa, vai pensar assim: o que eu posso fazer para aliviar a tensão emocional, o estresse emocional do meu marido, dos meus filhos? Imagina que uma casa onde vivem mal-humorados vai ser difícil encontrar harmonia. Concordam com isso? Sim ou não? Uma casa onde há mal-humorados, imagina uma casa onde não se ri, onde o casal não ri junto, onde a família não se reúne para rir. Então, esse é o momento. Nós temos que encontrar vídeos para rir, nós temos que encontrar maneiras de rir juntos, como casal, como família, tá? Isso é muito importante. Existem muitas emoções que rodeiam a nossa família agora. E se nós não buscarmos válvulas para rirmos juntos, para brincarmos juntos, para dançarmos juntos, o que vai acontecer é que vai ficar insuportável a convivência em família. Então, o desafio número 1, cuidar ou gerir os nossos hábitos. Segundo,
é a gestão do nosso humor. Como é que está o meu humor? Eu sou uma pessoa ansiosa, triste, cheia de raiva, cheia de frustração. Eu acabo transmitindo isso para minha família. O que eu posso fazer para aliviar a tensão da minha mulher? Ler, fazer a leitura emocional. Às vezes eu vejo que a minha esposa, por exemplo, está bastante estressada no cuidado com a casa mais a filha. Qual é a leitura que eu faço? Preciso ajudá-la a aliviar um pouco essa tensão. Então eu chamo a Beatriz, falo: Beatriz, fica aqui com o pai agora e nós vamos ali fazer um joguinho, vamos abrir aqui o computador, vamos ficar aqui nós dois, para que a mãe possa relaxar um pouquinho, antes que a mãe mate nós dois. Entende isso? Porque senão vamos todos morrer. Os homens que estão aqui a rir sabem o que eu estou falando. Então, você imagina, não é? Você imagina naquele período de TPM, por exemplo, Covid mais TPM, imagina o que dá isso? Você imagina? É o pré-inferno, né? É a antessala do inferno. Então, só o sangue de Jesus para nos ajudar a liberar essa ansiedade. Então, se nós não tivermos humor, vai tudo por água abaixo. Número 3, temos que fazer a gestão da nossa comunicação. Número 3, gestão da nossa comunicação. Ou seja, gerir as nossas palavras. Lá em Provérbios 12, 14, diz assim: há palavras que ferem mais do que uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Eu queria que o Telmo e a Antônia fizessem uma música sobre isso. Poderiam musicalizar este versículo. Tá aí um desafio, Telmo, você que é compositor, tá bom? Há palavras que ferem mais do que uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Esse versículo deveria estar ali no nosso frigorífico, assim, sabe? Nós devíamos colar e ler todos os dias. A nossa comunicação, as nossas palavras têm que ser palavras, eu chamo de comunicação sonhadora. Comunicação sonhadora. Ou seja, tem que ser palavras de encorajamento. Amém? Concordam comigo? Palavras de encorajamento, de ânimo, de esperança. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as notícias que a gente vê na televisão. Se ficarmos o dia todo ouvindo notícias de quantos morreram, de quantos foram internados o dia todo, nós vamos entrar numa depressão terrível. Então, claro que nós nos informamos, mas nós temos que lembrar da esperança, do ânimo, do encorajamento, em nome de Jesus. Então, a nossa comunicação tem que ser uma comunicação encorajadora. Eu queria que vocês depois fizessem esse teste, marido e mulher, como tem sido a comunicação entre vocês. Que palavras saem da boca de vocês? Uma forma de nós encorajarmos um ao outro é através de mensagens de esperança. Eu desafio um TPC para vocês. Um TPC é o seguinte: pelo menos uma vez por dia, você vai enviar uma mensagem, o marido para a mulher para o marido, uma mensagem de encorajamento, pelo menos uma vez por dia. Um versículo bíblico. Mas, Sérgio, nós estamos o dia inteiro em casa juntos. Não tem problema, mande assim mesmo. Manda pelo WhatsApp, manda mensagem de texto. Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de vitória, um versículo da Bíblia, uma palavra de encorajamento, porque isso lubrifica os relacionamentos, isso é importante. A Priscila faz isso comigo e eu faço assim com ela. Isso nos anima muito, sabe? Isso nos motiva muito. Às vezes estamos em casa juntos, recebo uma mensagem. Quem é? É da Priscila, ela está ali na cozinha. Acabou de me mandar um zap de um versículo bíblico. Glória a Deus. É verdade, não lembrava mais desse versículo. Quando venho, leio, aquilo enche a minha alma. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Para mim faz muito sentido. Então, assim, encoraje, envia mensagem de apoio. Vamos vencer, Deus está conosco, isso vai passar, estamos juntos aqui, temos o Espírito Santo a nos guiar,
não é? Já vencemos outras crises antes. Evidente, nós nunca enfrentamos uma pandemia, a nossa geração nunca viveu isso. Mas nós já vivemos coisas pesadas antes, né? Todos vocês enfrentaram já tempestades e lutas terríveis na sua vida e estão aqui para contar a história hoje. Então nós vamos contar essa história. Eu tenho certeza que no nosso próximo encontro de casais, provavelmente nós já vamos estar a falar da pandemia no passado. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então o desafio número 3 é a gestão da nossa comunicação. Que tipo de palavras saem da nossa boca? Dentro de casa, para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos. Desafio número 4. Desafio número 4 é a gestão das feridas mal curadas no relacionamento. Por favor, apontem isso. Desafio número 4. Gestão das feridas mal curadas no relacionamento. Esse é o desafio número 4. Ou seja, existe mágoa no relacionamento de vocês? Existem coisas para serem ditas, faladas? Existe perdão que precisa ser liberado? Existem arestas que precisam ser alinhadas? Eu sei que com a correria do dia a dia, a gente vai passando por cima de muita coisa, mas agora quando nós ficamos juntos em quarentena e não podemos escapar para o cinema, nem para os shoppings, temos que ficar em casa, nós temos que olhar uns para os outros de maneira mais profunda. E uma das coisas que eu observo é que há alguns casamentos, alguns relacionamentos que já estão desgastados. Concordam comigo? O dia a dia não traz desgaste no relacionamento? Desgaste, não é? Imagina peças que se atritam. É natural. Qualquer peça que atrita causa desgaste. O relacionamento também. E se uma das coisas que mais desgastam o relacionamento são as feridas mal curadas. Feridas mal curadas. Mágoas mal resolvidas. Coisas que nós jogamos embaixo do tapete e fingimos que não doem mais. Então esse é um bom tempo para nós levantarmos o tapete e tirarmos aquilo que uma vez eu lhes disse, que são os elefantes na sala. Todos nós temos os elefantes na sala. Às vezes o elefante é uma mágoa. É uma coisa que a gente não fala mais sobre aquilo, mas aquilo cresceu, aquilo está no meio do nosso relacionamento, mas a gente prefere não falar. Porque já tentou falar, mas a coisa não evoluiu e aquilo ficou guardado. Isso gera até doença. Gera até doença psicossomática. São as doenças do corpo que vêm da nossa cabeça. Então, o desafio número 4 é: existe alguma pedra de tropeço no nosso relacionamento? Alguma situação mal resolvida entre nós? É na área da comunicação, é na área financeira, tem a ver com algum parente, tem a ver com a nossa sexualidade, tem a ver com coisas que você fez e eu não entendi até hoje por que você fez. Bom, se não houver perdão no relacionamento, ora, o perdão é um vírus bem pior que o corona. Muito, 1000 vezes pior. Ele mata muito mais do que a Covid. Então nós precisamos resgatar o poder do perdão em família. Vocês creem nisso? Podem dizer amém? Aí onde vocês estão? Estamos juntos? Amém? Então o desafio número 4 é esse, é a gestão das feridas mal curadas. Ferida mal curada, ela traz desconforto. Então, quais situações do passado ainda causam dor no presente? Essa é a pergunta. Que coisas do passado ainda causam dor? Ainda estão vivas? Ainda estão vivas. Que coisas eu ainda não entendi, eu quero perceber melhor? Ora, algumas coisas nós precisamos falar e voltar lá. E para que haja perdão, para que haja cura, para que haja restauração nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Então esse é um desafio para vocês e para mim. E o desafio número 5, estamos a falar dos desafios, né? Na verdade, o desafio número 4, só voltando um pouquinho, é o desafio literalmente de tirar a máscara, né? A gente está vivendo com máscara. O desafio número 4 é tirar a máscara. Jogar a máscara fora e dizer, olha,
nós precisamos acertar aqui alguns ponteiros, algumas questões. Por exemplo, sonhos que... Eu às vezes fico pensando assim, que sonhos eu preciso ajudar a Priscila a realizar? Eu, como marido, tenho essa função, esse prazer, sabia disso? Eu quero que ela alcance os sonhos dela. Quero ajudá-la. Que sonhos ela tem? Quais são os objetivos da vida dela? O que eu posso, de que forma eu posso contribuir para isso? Ou será que eu vivo em função dos meus sonhos pessoais? E aí dou aquela desculpa de que falta dinheiro e de que, olha, dessa vez não deu. Mas será que eu estou realmente empenhado a ajudá-la nos sonhos dela? Isso pode gerar mágoa no coração de uma esposa. Então nós precisamos colocar isso sobre a mesa e que Deus traga, sabe, iluminação na mente de cada um de vocês e que nessa noite vocês conversem sobre isso, em nome de Jesus. E o desafio número 5, para encerrar a minha participação, eu chamo de a gestão do nosso espaço emocional. A gestão do meu espaço emocional. O que quer dizer a gestão do meu espaço emocional? Um segredo para nós vivermos bem na pandemia é saber que nós temos que ter um tempo a sós. A gente precisa do nosso espaço individual. Esse excesso de proximidade destrói relacionamentos. Nós precisamos de um tempo. Eu fico com pena daquela... Sabe aquela mãe? Muitas de vocês aqui que estão me ouvindo são mães, né? Quantas são mães aqui? Levanta a mão. Mães. Olha, são várias... quase todas são mães. Às vezes eu vejo, a mãe vai para casa de banho, os filhos vão todos atrás. Coitada dessa mãe. Algumas estão fazendo assim. Não tem privacidade nem na casa de banho. Se tiver algum amigo do Brasil, casa de banho quer dizer banheiro, tá bom? Não tem nem privacidade. Isso é péssimo, porque isso gera um estresse terrível. Então nós precisamos de um tempo. A mãe precisa de um tempo só para ela. Deixa a mãe quieta lá. Às vezes eu falo para a Beatriz, deixa a mamãe quietinha. Deixa a mamãe com o vídeo dela, deixa a mamãe no tempinho dela de oração, deixa ela sozinha lá. O pai precisa de um tempo sozinho para ver os vídeos que ele gosta no YouTube, para ver aí, ouvir as canções dele. A criança precisa também de um tempo para ela. Às vezes fica o pai e a mãe em cima e fala, e torpedeando de informações. A gente precisa respirar, porque senão vamos morrer todos. Temos que respirar. Temos que ter um tempo. Preciso de um tempo para mim. A esposa precisa de um tempo para ela. Mas aqui quero fazer um alerta. E o alerta é o seguinte: nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos uma família, eu chamo de família arquipélago. Sabe o que é uma família arquipélago? O que é um arquipélago? O arquipélago são várias ilhas juntas, né? Então são várias ilhas que estão próximas. Essas ilhas juntas formam um arquipélago. Então há famílias que são arquipélagos. Ou seja, cada um é uma ilha, sozinho, mas que está perto de outras ilhas. Então o marido é uma ilha, a mulher é outra ilha, o filho é outra ilha. Cada um vive o seu mundo. Isso não é saudável. Nós temos o nosso tempo a sós. O próprio Jesus, né? O nosso mestre Jesus tinha tempo que ele estava sozinho. Lembram disso? Vários momentos a Bíblia diz, Jesus saiu sozinho e foi orar. Ele pensava, não quero ver discípulo nenhum hoje. Deus me livre. Não quero saber de endemoniado, de curar cego. Tô fora. Me deixa quieto orando aqui sozinho. Ou seja, nós precisamos de um tempo para respirar, para pensar, para chorar, para falar com Deus. Mas não podemos nos tornar isolados. Porque senão vai acontecer aqueles casados com mentalidade de solteiro. É grave. É igual o filho adolescente que entra no quarto e fecha a porta. Quando a gente é solteiro, a gente entende. Mas quando somos casados, nós precisamos saber equilibrar bem essas coisas. Então, eu quero
encerrar a minha participação dando algumas sugestões práticas. Vocês apontaram aí os 5 desafios, né? Apareceu aqui na nossa tela. A gestão dos nossos hábitos, a gestão do nosso humor, a gestão da nossa comunicação, a gestão das feridas mal curadas e a gestão do nosso espaço emocional, a nossa privacidade. Então, aproveitar esse tempo de confinamento para a gente usar boas válvulas para lidar com tudo isso. Uma delas, ouvir boas músicas, ler bons livros, ler em conjunto. Você pode escolher um livro, tua mulher escolher outro e teu filho escolher outro. E vocês todo sábado às 5h30 se reúnem para ler. É uma tese que eu tenho procurado fazer com a minha família. O marido escolhe um livro, a mulher escolhe outro e o filho escolhe outro. No sábado às 4h é o nosso tempo de leitura. Vocês sentam juntos, cada um vai ler o seu livro. É uma ideia. Vocês podem, por exemplo, fazer treinos físicos. Minha filha mais nova, a Beatriz, ela tem 8 anos, é a nossa portuguesinha. Ela disse: papai, você precisa fazer atividade física. Ela é portuguesa, e você sabe que os portugueses são bem frontais, né? São bem diretos. Eles são bem... Eles não dão anestesia, não. Eles falam o que precisa ser falado, né? Graças a Deus por isso. Aí nós podemos ouvir algumas verdades, né? E olha, já faz uns 20 dias que eu e ela fazemos um treino de 20 minutos juntos, eu e ela. E é uma bênção, porque além de ser um tempo pai e filha, também faz bem para a cabeça, e fazemos aqui na sala da nossa casa. Glória a Deus por isso. Ou seja, de uma situação que era uma brincadeira, surgiu um treino físico, ao mesmo tempo é uma coisa que nos une como pai e como filho e filha. Então é uma outra válvula. Sabe, mexer nas suas coisas, doar coisas, jogar fora alguns papéis, algumas tralhas, arranjar aquela torneira, aquela parede que já faz aí 1 ano e meio, né? Que você prometeu que ia arranjar. Eu acho que agora é um bom tempo de você fazer isso. Nos livrar de certas coisas que só têm peso. Eu penso que depois da pandemia, nós vamos ter alguns livros que vão ser publicados. Talvez alguns de vocês vão publicar livros. Eu quero dar, por exemplo, existem algumas sugestões de livros que eu tenho aqui na minha cabeça, eu acho que vão surgir livros assim. Por que não matei meu marido? Eu acho que vai ser um livro. Eu acho que muita gente vai escrever isso. Outro, quase doei meus filhos. Vai ser outro livro que vai ser publicado. Por que não me suicidei na quarentena? Vai ser outro livro que também vai surgir o pós-quarentena. Por quê? Porque eu sei que esse tempo tem sido uma escola. Quantos entendem isso? Faz um joinha aí. Esse tempo é uma escola. Deus nos matriculou numa escola com disciplinas difíceis. E esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena é uma baita escola onde nós estamos a aprender sobre perdão, tolerância, revisão de hábitos, revisão das coisas importantes. São muitas disciplinas e olha, ainda não concluímos essa escola. Sabemos que há luz no fim do túnel, mas não sabemos a extensão do túnel ainda. Que Deus nos ajude, como casais, a fazermos essa gestão desses hábitos para que a nossa família seja fortalecida em nome de Jesus. Lembre-se sempre que o casal é composto por 2 pessoas que têm problemas. São 2 indivíduos que têm histórias, têm experiências, têm tristezas, têm perdas, têm lutos, têm mágoas, têm sonhos, autoestima, às vezes fragilizada. Então eu quero que o Espírito Santo capacite cada um de nós a termos um tempo vitorioso nesta pandemia, porque afinal de contas, maior é o que está em nós
do que aquele que está no mundo. Quantos creem nisso? Amém? Amém? Posso fazer uma oração? Vamos orar juntos? Vamos orar. Deus de amor, Deus de poder, eu quero te agradecer por estar com os meus irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque eles são bênçãos nas tuas mãos, bênçãos para o teu reino. Obrigado, Deus, por este privilégio que eu tenho de ministrar uma porção da tua palavra e também receber de ti esta mesma porção. Ó Deus, como família, como casais, eu declaro vitória na vida dos meus irmãos. Declaro vitória no relacionamento, no casamento, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Toda arma de Satanás, toda intenção do mal contra cada família, Senhor, que me ouve neste momento, seja agora repreendida, seja agora derrotada, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que esses casais possam sonhar novos sonhos, que esses casais, ó Deus, possam ajustar o que precisa ser ajustado, para que através deles o teu nome brilhe aqui em Portugal, lá no Brasil, em todo o planeta Terra, que o teu nome seja glorificado através da vida deles, em nome de Jesus. Amém.